Olá e bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai explorar algo que passa bem longe de ser só mais uma aula de biologia. Na verdade, é sobre uma corrida de revezamento incrível, de altíssima velocidade, que acontece em frações de segundo sem parar aí dentro do peito. Vamos falar sobre o sistema de excitação e condução rítmica do coração. E para colocar a importância gigantesca desse sistema em perspectiva, dá só uma olhada nesse número: 100.000. O coração humano se contrai espantosas 100.000 vezes a cada único dia para manter a circulação do sangue e, claro, a própria vida. E o detalhe é que cada uma dessas contrações precisa ser perfeitamente cronometrada. Pensando a longo prazo, expandindo esse número para uma expectativa de vida média, a gente chega à marca surreal de 3 bilhões de batimentos. É literalmente uma coreografia rítmica microscópica que nunca tira férias, não tem pausa para o café, nada. Sem o sistema de fiação elétrica subjacente, essa máquina incansável simplesmente não funcionaria. Seção 1. A rede elétrica do coração. Para entender o porquê de tanta eficiência, a gente precisa mapear a rota exata que essa faísca elétrica faz. E essa imagem ilustra muito bem a visão geral do sistema de condução. Sabe, o músculo cardíaco não se contrai de qualquer jeito todo de uma vez num caos. Tem uma regra de ouro para a bomba funcionar direito. Os átrios, que são as câmeras de cima, têm que se contrair exatamente 1/6 de segundo antes da contração das câmeras de baixo, os ventrículos. É toda essa fiação em amarelo que garante que esse tempo milimétrico seja respeitado. Seção 2. A faísca do nó sinusal. Como em todo circuito elétrico, tem que ter uma fonte geradora, a linha de partida dessa corrida. O nó sinusal, ou sino atrial, é basicamente o marcapasso natural do coração. É muito louco pensar que uma estrutura tão minúscula, medindo só 3 milímetros de largura e 1 de espessura, carrega uma responsabilidade tão absurda. Ele fica ali na parede superior do átrio direito e se conecta direto às fibras musculares. É exatamente nesse pontinho que o impulso elétrico rítmico nasce. Agora, o que é super interessante aqui é a natureza de como essa eletricidade é gerada. Olhando para o potencial de ação, o estado de repouso fica em torno de menos 55 mV. Daí, umas correntes lentas de sódio, que o pessoal da fisiologia até chama de correntes funny ou engraçadas, começam a vazar. Isso sobe a voltagem até o limiar de menos 40 mV. Bateu nesse ponto, canais de cálcio se abrem de repente por uns 100 a 150 milissegundos, criando a faísca. Depois, o potássio entra em cena para repolarizar e reiniciar tudo de novo. Seção 3. Vias e contração atrial. Com a faísca acesa, ela precisa começar a viajar. Assim que o sinal sai do nó sinusal, ele se espalha pelo átrio. Se ele viajasse só pelo músculo comum, a velocidade seria de 0,3 metros por segundo. Mas a evolução é esperta e criou umas vias expressas, as vias internodais. Tem uma via especial, o feixe de Bachmann, que faz o sinal acelerar para 1 metro por segundo. E ainda tem as vias anterior, média e posterior, garantindo que o átrio inteiro receba a ordem de contração super rápido. Seção 4. O atraso crucial do nó AV. Mas olha, no meio dessa via expressa a gente precisa de um semáforo. O grande responsável por dar uma segurada nessa faísca é o nódulo atrioventricular, o nó AV, que fica logo atrás da válvula tricúspide. Ao examinar a estrutura microscópica dele, dá para notar que o sinal é friado de propósito. E por que isso acontece? É por causa do menor número de uniões comunicantes, as famosas gap junctions, entre as células dali. A resistência elétrica é deliberadamente mais alta nesse ponto. E a matemática desse atraso é simplesmente genial. O impulso leva uns 0,03 segundos para chegar no nó AV. Lá dentro, ele toma um atraso de 0,09 segundos e tem mais uma paradinha de 0,04 segundos no feixe AV. No total, a gente tem um atraso de 0,16 segundos antes do sinal chegar nos ventrículos. Esse atraso microscópico garante que os átrios esvaziem todo o sangue para os ventrículos antes do bombeamento principal. É engenharia da natureza no seu nível máximo. Seção 5. Purkinje. A rodovia de alta velocidade. Chegamos na fase final e mais veloz do revezamento. Depois que o sinal passa pelo feixe, ele cai no sistema de fibras de Purkinje. Comparando as velocidades aqui no gráfico, o músculo normal transmite entre 0,3 e 0,5 metros por segundo. Já as fibras de Purkinje disparam o sinal como um trem-bala, indo de 1,5 até 4 metros por segundo. É 150 vezes mais rápido que o nó AV. Essas células são enormes e têm uma permeabilidade altíssima, o que garante que os ventrículos se contraiam todos de uma vez, expulsando o sangue com força total.
Um detalhe curioso é que o nó AV e as fibras de Purkinje também conseguem gerar seus próprios impulsos se precisarem. Então por que o coração não vira uma bagunça? A resposta está na frequência. O nó sinusal bate de 70 a 80 vezes por minuto. O nó AV dispara de 40 a 60 e as fibras de Purkinje de 15 a 40. Como o nó sinusal é muito mais rápido, o sinal dele passa por todo mundo e reseta os outros antes que eles consigam disparar por conta própria. O nó sinusal é o verdadeiro chefe da operação. Seção 6. Quando a rede falha. Nem sempre o corpo humano funciona com essa perfeição toda. E a pergunta que fica é o que acontece quando dá pane nesse relógio suíço? Quando o sinal é subitamente bloqueado. Surgem os marcapassos ectópicos, assumindo o controle de uma forma bem dramática. Uma consequência pesada disso é a síndrome de Stokes-Adams. Imagina um bloqueio súbito. O sinal rápido não chega mais aos ventrículos. O sistema de Purkinje percebe que precisa assumir o comando. O problema é que essas fibras passaram a vida toda sendo inibidas e estão meio que dormindo. Elas demoram de 5 a 20 agonizantes segundos para acordar e começar a bater. Nesse meio tempo, não vai nenhuma gota de sangue para o corpo. O resultado? O oxigênio no cérebro cai e o desmaio vem em apenas 4 ou 5 segundos. É a prova clara de que cada milissegundo importa. E para garantir que a máquina toda se adapte ao que o corpo precisa, a gente tem um sistema nervoso autônomo agindo como os pedais de freio e acelerador. Os impulsos vagais são o freio. Eles abrem os canais de potássio, hiperpolarizando o nó sinusal para uns menos 75 mV. Isso desacelera o coração drasticamente. Por outro lado, a estimulação simpática é o pé no acelerador, aumentando o fluxo de sódio e cálcio para deixar a condução frenética na hora que a gente mais precisa de energia. É um nível de precisão que até desafia o nosso entendimento. De canais iônicos microscópicos até vias que atrasam intencionalmente o sinal para logo em seguida dispará-lo feito um raio, o ciclo inteiro dura apenas 0,22 segundos. Absolutamente toda a nossa consciência e capacidade de interagir com o mundo dependem de que essa engrenagem invisível não erre uma única batida. Levando tudo isso em conta, fica quase impossível não sentir um fascínio profundo por essa máquina perfeita batendo aí no peito, na verdade? Até a próxima análise.